Olá, irmãos. Eu sou Luciana Pagarim, sou da Igreja do Bela Vista, sou do Distrito de São Gabriel. Sou aluna do ID 2.0, mas também fui aluna do ID 1.0. Estávamos voltando de Cidreira, né, a qual nós ficamos um tempinho lá cuidando da minha mãe, porque passou por um câncer, né, e a gente estava cuidando dela lá. E estávamos voltando para São Gabriel, né? Eu e meu esposo. E no meio do ano a igreja já estava ali já andando, né, nos seus ministérios, e eu e meu esposo então não estávamos atuantes na igreja, porque chegamos no meio do ano. E eu acho que a nossa vida espiritual também não estava muito boa, né? E a gente se matriculou então no ID 1.0, que a gente não sabia direito o que era. Achamos que era aulas teológicas, alguma coisa assim. Mas nos surpreendeu muito porque tivemos aulas maravilhosas, assim, uma escola missionária incrível que foi mexendo com o nosso coração. E teve um dia que o pastor disse para os alunos, né, peçam a Deus por um estudo bíblico que Deus vai lhe dar. Então nós oramos, eu e meu esposo, por um estudo bíblico. E passou alguns dias e nós fomos visitar no asilo uma irmã que tinha ido morar no asilo. Quando nós chegamos lá para visitá-la, tinha uma galera com ela, né? E nós fomos fazer uma oração ali com ela, conversar um pouco, mas acabou então meu esposo abrindo a Bíblia e, né, e fazendo ali uma meditação com eles. E perguntamos se eles queriam que a gente voltasse e se eles gostariam de ter um estudo bíblico. E eles aceitaram. Então, a gente tinha pedido, oramos para Deus por um estudo bíblico, e Deus nos deu ali na época, eu acho que foram uns 12, 13 estudos bíblicos, né? Mas que se firmaram mesmo foram 6. 6 tomaram a decisão pelo batismo, né? Então, foi uma bênção. Então, acabamos que nos matriculando no ID 2.0, porque assim como foi bom pra gente, a gente queria que fosse bom também para todos. E o meu esposo, assim, começou a incentivar a galera a falar nos grupos da igreja, e todos que ele conhecia, e ele não parou um minuto até matricular um monte de gente, até matricular os adolescentes também, porque eu digo para ele que ele respira ID, né? Porque foi um reavivamento espiritual pra gente. E a gente queria que a nossa igreja também pudesse vivenciar isso. E apesar desse estudo bíblico também, o ano passado a gente ainda conseguiu abrir a classe bíblica na nossa igreja, né? Nos domingos. Então a gente já conseguiu mais pro fim do ano abrir a nossa classe bíblica. E hoje, né? Hoje nós temos 3 classes bíblicas na nossa igreja. E a nossa igreja, irmãos, ela tem aproximadamente 30 membros, né? Mais ou menos 30 membros. Digamos que 20 são os que frequentam, né? Então, é uma igreja pequena para um reavivamento que está acontecendo na nossa igreja. Nós tivemos uma ideia de fazer na Semana Santa orações intencionais. Desde os 10 dias de oração, a gente começou a orar pela Semana Santa. Então, já foi oração intencional, como nós aprendemos nas aulas do ID, né? Aquela oração intencional. E a gente montou então uma estratégia de fazer 3 visitas, três sábados antecedentes à Semana Santa. A gente visitou a nossa região ali, né, da igreja ali, e visitamos as mesmas casas durante os três sábados que antecediam então a Semana Santa.
e convidando, né, para a Semana Santa, fazendo a pesquisa bíblica, onde nos resultou em 20 estudos bíblicos. Hoje tem irmãs da nossa igreja que nunca tinham dado estudos bíblicos, estão dando estudos bíblicos para a honra e glória de Deus. Então, houve um reavivamento, né, para nós no ID 1.0 e agora para nossa igreja, os nossos irmãos no ID 2.0. São 3 classes bíblicas, uma de adolescentes, que acontece na sexta-feira na casa de uma irmã. Aos sábados pela manhã, então, nós temos a classe Novo Tempo, e aos domingos à noite, então, a classe dali de Daniel, né? Que a gente faz o estudo de Daniel. E tem sido uma bênção, assim, que eu tenho visto, né? Enquanto a gente olha as aulas do ID, a gente vê ali os testemunhos, e as pessoas estão sendo reavivadas, estão trabalhando, né? Não há desculpa porque a nossa igreja é pequena. A nossa igreja quase não tinha visitas, nós não batizávamos, né? Era rebatismo quando tinha. E agora, assim, é um entra e sai de visitas, assim, ó, que é Deus mandando, né? Parece que a gente nem precisa fazer nada, né? Porque Deus tá mandando, assim, pessoas diferentes na nossa igreja, assim. É algo que tem acontecido em todas as igrejas. Então, o que eu posso compartilhar com os irmãos é isso, que aproveite bem as aulas e façam delas uma prática. Escrevam tudo que a gente está aprendendo ali e depois pratique, porque dá certo, irmãos. Jesus está voltando, está acontecendo reavivamento nas nossas igrejas, né? Então, vamos fazer o possível e o impossível para que a gente se capacite mais e mais para salvar pessoas. Porque esse, irmãos, é o objetivo da gente estar aqui na Terra, né? Não há mais tempo da gente ficar muito... Não digo que a gente não vá atrás dos nossos sonhos, mas não ser o nosso foco. O foco é buscar e salvar o perdido.